Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passara por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lo nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chame-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui um ano abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamando seu marido, lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? E ela disse: não faz mal. Então fez ela ao pardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando tu disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e disse-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Vem até aqui, meus irmãos. O Senhor nos abençoe e ministre o nosso coração. Podemos sentar. Essa passagem preciosa conta uma história, e por trás dessa história e desse acontecido tem algumas coisas, meus irmãos, que eu quero que nós venhamos cuidar, vigiar e tomar como princípios na aplicação da nossa vida. Amém? A Bíblia não é um livro de historinha. Amém? A Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro que nos ensina verdades que são fundamentais para a nossa vida e a nossa forma, a nossa maneira de viver. Creio que vocês já devem conhecer toda essa história, né? A história de Eliseu, a sunamita,
E logo depois, Eliseu manda o seu moço perguntar então para ela se está tudo bem. Ela diz que está tudo bem, porém na realidade não estava, e ela conta para o homem de Deus o que está acontecendo. E é nesse episódio que então o homem de Deus pega o seu bordão, e a Bíblia diz que ele fala assim para o moço, você vai ler em casa, certo? Você vai ler em casa essa continuação do texto, né? O profeta manda ele com o bordão e diz: olha, coloca esse bordão em cima do moço que está morto, coloca em cima dele, coloca sobre ele esse bordão. E Geazi corre até lá e coloca o bordão, gente, mas não aconteceu nada, não surgiu nada. O morto continuou morto, o doente continuou doente, o mal não se extinguiu. Então eu quero analisar esta manhã por que alguns milagres não acontecem. Por que algumas coisas que era para acontecer na sua vida, nas nossas vidas, não acontecem, deixam de acontecer. A primeira coisa que nós vamos frisar aqui é o início da leitura aqui, que fala que a mulher observou e convidou aquele homem para comer pão na sua casa. E eu acredito que durante muito tempo ele passou ali e comeu pão, mas ela reconheceu algo, e a Bíblia diz que ela chamou ele de homem de Deus. Ela fala para o seu esposo: olha, eu vejo que esse que passa aqui é o homem de Deus. Gente, homem de Deus não é porque tem título de homem de Deus. Homem de Deus não é porque tem um título de pastor, de reverendo, de bispo, de missionário, de obreiro. Não é porque tem um título que me faz ser homem de Deus. Há muitos pilantras, há muita gente fazendo falcatrua se dizendo homem de Deus, há muita gente que fala bonito, há muita gente que ora bonito, há muita gente que canta bonito, mas não é homem de Deus. Tem aparência, tem jeito, mas não é. Meus irmãos, eu acho tão lindo quando Deus dá testemunho de nós. Eu estava pregando antes de ontem, numa igreja aqui no litoral, estava falando sobre Cornélio, e Deus dá testemunho de Cornélio. Olha, ele é temente, as suas orações foram ouvidas. Uma coisa é alguém que me conhece falar de mim e falar de bem, e agradeço de coração aqueles que falarem bem de mim. Amém? Agora, irmãos, Deus é que conhece o que os outros não conhecem. Importante é como Deus me conhece, como Deus me vê. Os escândalos que existem aqui no Brasil, em outras nações eu não falo daqui, da nossa terra, são grandes. Pessoas que se dizem homem de Deus, vendendo seus CDs por aí, em busca de fama, de honra, estão com a vida toda podre, que por isso teve que prender já um punhado de gente assim. Gente com CD gravado, gente que viaja de um lado para outro, teve que estar preso pelos seus crimes. E depois vem com a cara de pau e dizer: estou sendo perseguido por causa da obra de Deus. Eliseu não, ele foi reconhecido, é homem de Deus. Interessante que a Bíblia diz que essa mulher constrangeu ele a comer pão, mas é dentro da casa daquela mulher, depois de alguma convivência comendo pão ali na casa dela, é que ela observa o seu jeito, a sua maneira, que ele é homem de Deus dentro da sua casa. Meus irmãos, para conhecer uma pessoa, nós temos que comer um saco de sal. E um saco de sal não gasta ele em um dia. Quando você compra 1 quilo de sal, ele dura bastante, não é mesmo? Arroz, você coloca lá 10 quilos de arroz. Açúcar, 5 quilos.
Sal, 1 quilo só. Um saco de sal demora para conhecer, demora para gastar e para consumir. Então vai muito tempo para conhecer uma pessoa. Durante vários tempos esta mulher está conhecendo, e esse homem, ele sente uma gratidão, ele quer fazer alguma coisa por ela. E a Bíblia menciona que ele diz para Geazi: o que falta para essa mulher? Diz: não tem filho. E ele então profetiza sobre a vida dela, e realmente ela engravida e tem um filho. Esse filho nasce, depois, talvez com 5 anos, 10 anos, não sei, a Bíblia não menciona a idade dele. Ele sente uma dor de cabeça tão forte, uma insolação, e vai então para a mãe. E no colo da mãe, perto do meio-dia, essa criança morre. Coisa terrível. Mas essa mulher, ela manda então aguardar uns jumentos e vai, creio que cerca de 60 quilômetros de distância onde ela estava, Sunem, até o Carmelo, e ela vai. Meus irmãos, eu aprendo que quando nós precisamos de um milagre, tem que ter sacrifício. Não é no oba-oba. Tem muita gente querendo bênção e pedindo: Deus, manda um anjo aqui. Tem gente precisando de emprego, dizendo: Senhor, faz com que me chame, faz com que liguem para mim. Meus irmãos, tem que sair na rua, tem que espalhar currículo, tem que levantar cedo, bater de porta em porta. Tem gente que quer uma vida plauteada, que as coisas venham até eles sem esforço nenhum. Esta mulher, ela precisava de uma bênção, ela precisava, mas ela não ficou lá: em nome de Deus, por que ele não me liga? Por que o homem de Deus não veio aqui? Se ele fosse homem de Deus, ele ia saber que o meu filho morreu e que ia estar aqui. Meus irmãos, Deus nem sequer revelou para o homem de Deus o que aquela mulher estava sentindo e sofrendo. Sabia ele que ela estava com uma necessidade. Agora, irmãos, essa mulher vai longe. Ela não mede esforços. Ela não fica imaginando: não, deixa assim, um dia eu vou. Não, irmãos, ela está precisando. E quem precisa, clama. Quem precisa, se humilha. Quem precisa, irmãos, coloca o joelho no chão. Quem se humilha, quem precisa, busca e clama. Não fica deitado eternamente esplêndido. Tem gente que quer ter êxito profissional levantando 9 horas da manhã. Que é isso, meu Deus? Tem gente que quer ter êxito na vida dormindo até tarde. Aqueles, meus irmãos, que têm êxito na vida se esforçam, ralam bastante, se dedicam, não tem uma vida facilitada. Tem uma expressão que diz que a vida é dura para quem é mole. Esta mulher, ela vai em busca do seu milagre. Quando a coisa está feia, irmãos, o nosso esforço tem que aumentar. Amém? Amém. Quando a coisa está difícil, nós temos que nos esforçar mais. E esta mulher, ela se esforçou. Esta mulher, ela batalhou. Ela não ficou lá, como alguns, ela está esperando o anjo aqui. Tem gente, irmãos, que está afastado dos caminhos de Deus, esperando que Deus fale com eles. Tá, eu vou voltar quando Deus falar comigo. Irmão, Deus não vai falar. Eu tenho que buscar. Tem gente que fica lambendo as suas feridas. Tem que reagir quando as coisas estão mal. Há pessoas que vieram aqui, irmãos, quando descobriram que estavam com câncer, e voltaram e disseram: pastor, eu quero me reconciliar. Amém, glória a Deus. Olha, irmãos, pastor, não dá glória a Deus por câncer não, viu? Mas algumas coisas, irmãos, a gente diz: olha, Deus seja louvado, pelo menos está chegando. Por meio de uma doença, por meio de uma enfermidade, está se voltando. Irmãos, aí oramos, intercedemos, clamamos, e ele veio feliz da vida: pastor, deu negativo, pastor, graças a Deus, não tenho câncer. E também, irmãos, a fé foi embora, não precisou mais de Deus. Ele está vivendo a vida bem longe de Deus. Não desejo doença nem enfermidade, eu desejo que as pessoas sejam tocadas pela sua necessidade de Deus, na sua vida, no seu coração, na sua alma. Amém? Mas essa mulher, ela precisou e ela buscou. Ela buscou e foi atrás. Agora, irmãos, uma das coisas que acontece no texto aqui, o homem de Deus,
Ele pergunta, e ele diz para Geazi, diz, olha, vai lá e pergunta se está tudo bem contigo, está tudo bem com teu esposo, está tudo bem com teu filho. E a palavra dessa mulher é, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Uma pergunta, ela estava mentindo? Estava morto. Ela estava mentindo? Não. Ela não está abrindo o seu problema para os outros, que não vão resolver. Meu irmão, se você está numa crise em alguma área da tua vida, não abra o teu coração com quem não vai resolver o teu problema. Você está com um problema com os filhos em casa que não te obedecem, você vai perguntar para uma pessoa que o filho é traficante, que o filho já foi preso 3, 4 vezes, e você vai pegar conselho dele? Você está sofrendo uma crise no relacionamento conjugal, aí vai perguntar para uma amiga que já está no 5º casamento, vai ser a sua conselheira. Está mal da escola, as notas estão ruins, aí você vai pedir orientação na matéria para quem já repetiu 6 anos, não sai nunca, e vai mal lá nos estudos. Como é que aquela pessoa vai passar alguma coisa? Eu não posso passar, eu não devo abrir o meu coração para qualquer um. E esta mulher, irmãos, nos ensina isso que é bom demais. Eu não devo abrir o meu coração para a pessoa que não vai me ajudar. Eu não posso, não devo abrir o coração para quem não vai corresponder e suprir a necessidade. Depois a Bíblia diz lá no versículo 27 que ela se abraça aos pés, né, de Eliseu, e Geazi vem para afastá-la, e Eliseu lhe diz: deixa em paz. Ela estava muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu a mim a razão da sua angústia. Então, não botarmos os nossos problemas para qualquer um, que é isso que eu tenho já dito, tenho falado. Nem se preocupe, viu? O pastor não esqueceu que já falou, mas precisa relembrar certas verdades. Pessoas que abrem a sua vida no Facebook, tem pessoas que contam lá, que agora todos me abandonaram, coloca lá. Eu tenho amigos fingidos. Meu Deus, para que usar isso? Coloca suas opiniões na mídia, em detrimento de um problema que não resolve cara a cara com as pessoas. Os meus problemas, meus irmãos, eu tenho que revelar a quem cuida de mim. Amém? Quem tem cuidado de mim. Amém? Você tem o seu discipulador, abre o seu coração para o seu discipulador. Você tem pastor. Amém? Amém? Você tem pastores nessa igreja. Agora, irmãos, por que o bastão não funcionou na mão de Geazi? Por que o milagre não aconteceu? Por que Geazi, servo de Eliseu, veio a fracassar? Nós vamos descobrir alguma coisa, irmãos, porque também Eliseu falhou. Eliseu, o profeta, falhou e mandaram outro fazer o que era para ele ter feito. Às vezes quer mandar um discípulo que não está pronto ainda, vai fracassar, porque ainda não tem vida com Deus. Eu não posso passar uma missão para alguma pessoa na igreja que ainda não está pronto. Entendo, meus irmãos, a retaliação do diabo, a retaliação do inimigo. E quando uma pessoa ela é exposta, ela vai sofrer ataques, e se ela não está preparada, não está pronta, vai tombar. Passei uma vez uma responsabilidade para o casal, irmãos, foi um bombardeio de tudo que é lado. Não desanimou, mas não aguentou. Abriu o coração, intercedemos e batalhamos em oração juntos, para Deus fortalecer. Quando uma pessoa recebe uma missão, irmãos, ela tem que estar apta para cumprir com aquele chamado, aquela missão. Não é porque a pessoa tem grande ou vasto conhecimento
da Bíblia, ela pode não ter experiência, ela tem a capacidade já de entender e conhecer alguns textos, certo? Mas a sua vida não está ainda formatada, pronta para receber aquilo que Deus quer dar. Jesus, irmão, só enviou os seus discípulos depois que eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro só pregou depois que foi batizado no Espírito, depois que estava cheio. Ao momento certo, à hora certa, Geazi não estava pronto. Geazi era um imaturo para fazer aquela obra. A retaliação veio, e aí não suporta. Meus irmãos, precisamos olhar para Geazi e procurar também se nós não carregamos falhas que tinha dentro da alma de Geazi. E Geazi, um dos problemas que ele tinha na sua vida, Geazi tinha um problema de compulsão por dinheiro. Deus não estava em primeiro lugar. No capítulo 5 nós vamos encontrar que Geazi, depois que Naamã é curado, Naamã quer oferecer ouro, prata, vestes, e Eliseu disse não, e ele insistiu, e Eliseu disse não, e ele foi então sem dar nada para Eliseu, porque Eliseu não queria dinheiro, Eliseu não queria nenhum dos bens de Naamã. E a Bíblia diz, irmãos, que Geazi pensou consigo mesmo: meu Senhor fez uma coisa errada, meu Senhor agiu de maneira errada, ele deveria ter recebido esse dinheiro, ele deveria ter recebido essa roupa, ele cobiçou, foi cobiçoso, foi, irmãos, a sua ganância pelo dinheiro que o afastou de ser um homem de Deus. Tão interessante, irmãos, porque Eliseu, ao lado de Elias, só é mencionado 2 vezes. Antes de Eliseu ser profeta, ele só é mencionado 2 vezes em 2 episódios. Agora, Geazi, irmãos, é mencionado 10 vezes, 5 vezes mais do que Eliseu. Era para Geazi ser superior em escala de crescimento, obras maiores farão. Era para Geazi ser superior no espírito profético, porque já está aprendendo a lição. Ele sabe que tem que pedir porção dobrada do espírito. Amém? Ele já sabia disso. Ele já aprendeu com alguém, já viu como Deus faz as coisas. Mas por que não está dando certo? Vai dar certo com fulano, dá certo com o Beltrano, por que comigo não dá certo? O fulano, olha, está bombando, o ministério dele está fluindo, comigo as coisas não acontecem. A Bíblia diz, irmãos, que o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos, o quê? De todos os males. Por que as pessoas roubam? Por causa do dinheiro. Por que as pessoas cobiçam? Por que as pessoas desejam grandeza? Dinheiro. A Bíblia, irmãos, menciona que o dinheiro, Deus do dinheiro é Mamon. Muitos adoram a Mamon, muitos vivem por Mamon, muitos são avarentos, são egoístas, coisa que Deus detesta, por causa do dinheiro. Meus irmãos, nós vivemos com pouco, conseguimos sobreviver com pouco, mas a nossa vida ela não pode estar centrada no dinheiro. Há pessoas, irmãos, que desceram as águas, mas o seu coração por todo não está íntegro e nem reto diante de Deus por causa do dinheiro. Muitas pessoas não entregam o que é de Deus. O dízimo, ele é do Senhor, ele é para o Senhor, ele não é meu. Mas o dinheiro
dinheiro, 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 e eu fico que é de Deus. Pá, minha vida vai deslanchar. Não, não deslancha nunca. Está sempre, sempre, sempre numa vida derrotada na vida financeira. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não consigo, a pessoa não consegue. Aqueles que sob maldição também só dizimam uma parte, não dizimam de todo. Só dizima de uma parte. Dizima do trabalho, mas não dizima da outra coisa, não dizima disso, irmãos. Amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Irmãos, o dinheiro ele passa pela nossa mão só, não é para ficar na nossa mão, reter, e é para mim, eu não lembro de ninguém. Eu vejo alguém que está passando frio, digo, não vou dar minha roupa. Eu vejo alguém passando necessidade, eu não vou ajudar com nada. Está assim porque não quer se esforçar. Às vezes a pessoa passa por alguns momentos difíceis da vida que não pediu para passar. A pessoa nem implora, eu quero ficar desempregado, eu quero passar necessidade. Não, acontece. E é viver nós e nos estender a mão. E essa igreja tem sido canal de bênção, estendendo as mãos para aqueles que têm passado pelas suas maiores provações. A igreja não é assistencialista, que vive mantendo a pessoa a vida inteira. Passou por uma necessidade, a gente estende a mão. Daqui a pouco se já está ajudando outros. Mas o dinheiro, irmãos, é raiz. A Bíblia diz que o amor a ele, o apego a ele, é raiz de todos os males. E Geazi era apegado ao dinheiro, a sua vida estava centrada no dinheiro. Só não, eu não vou no culto, eu não vou na consagração, porque eu tenho que fazer biscate hora extra, tenho que fazer os bicos. E aí deixa de estar na casa de Deus por causa do dinheiro. Ele não precisa, porque tem comida em casa, tem roupa, tem de tudo, tem até um troco guardado, emprestado, emprestou para alguém, ajuda. Tem, mas prefere trabalhar para ter. O apego de Geazi, irmãos, a compulsão pelo dinheiro. Qual é a nossa compulsão? Nossa compulsão é por almas, é por vidas, é pela presença de Deus, o desejo, o anseio pela presença de Deus. E aqui estava, irmãos, Eliseu e Geazi nessa situação. A cobiça também na alma de Geazi. Cobiçava o que não era dele, não pertencia a ele, desejava o que era dele. O pessoal olha, mas aquela casa que aquela pessoa tem, aquele carro que aquela pessoa tem, começa a desejar, cobiçar, achar maravilhoso o que é dos outros. Irmãos, ame o que você tem, valorize o que você tem, amém? É teu, Deus te deu, amém? Certo? Pode ser um carrinho velho, mas está pago, é teu, dá graças a Deus, amém? Não fica cobiçando dos outros, não fique desejando o que os outros têm, invejando o que os outros têm. Esse era o espírito de Geazi, que estava na alma dele. Outra coisa também na vida de Geazi era a mentira. Encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, Ananias e Safira, dois que mentiram a Deus, e Deus, através de Pedro ali, eliminou eles por causa da mentira. Meus irmãos, quem mente uma vez consegue mentir duas vezes. Quem mente duas vezes consegue mentir 5, 10. Há pessoas que vêm com uma versão para uma pessoa, para outra, contra outra versão. Diz uma coisa, daqui a pouco está dizendo outra. Interessante, irmãos, que todo mentiroso ele não tem uma memória que guarda tudo. Ele diz uma coisa hoje, amanhã ele contradiz. E Geazi mentiu. Ele disse, olha, chegaram 2 servos agora, 2 discípulos chegaram, e o meu Senhor mandou, eu vim aqui para buscar para eles 2 vestes e um ciclo, e veio buscar dinheiro. Na realidade, irmãos, ele estava mentindo. Outra coisa também, mentiu para o homem de Deus. Quem mente uma vez, mente 2. Quando o homem de Deus, onde é que tu estava? Não fui em lugar nenhum, não tive lugar nenhum. Mentiu. Irmãos, a presença de Deus, a unção e a graça de Deus não estaria
sobre o ministério de Geazi, porque ele falhou, ele pecou, ele enganou, ele cobiçou, amou o dinheiro, certo? Mentiu, e outra coisa grave que ele fez também, usou o nome do Senhor de maneira indevida. Geazi mentiu para Naamã em nome do Senhor, dizer que o seu Deus falou quando Deus não falou. Nem para Eliseu ele falou certo. Então esse homem usou o nome de Deus em vão. O texto aqui nos fala, no capítulo 5, versículo 20: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, ele usou o nome do Senhor, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa. Verso 21: então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, meu senhor mandou me dizer. Deus me mandou falar. Meus irmãos, como tem profeta largando profetada aí, escandalizando gente. Quantas pessoas que já se desviaram, já se afastaram por decepções de alguém que disse: olha, Deus mandou dizer e Deus falou. Quantos casamentos engendrados, profetizados e mostrado: Deus me mostrou que você é a moça para mim. Deus me mostrou que você é um moço para mim. Rapaz, está nem aí. Eu não acredito, irmãos. Perdoe o pastor de vocês se vocês podem interpretar com incredulidade, mas eu acho que Deus não é santo casamenteiro, não. Deus não vai dizer: ó, minha filha, ó, eis que te digo que tem um servo para ti. Não são coisas que Deus diz para nós pregar a palavra de Deus, amém? É o id. Esse negócio de sentimento, de emoção, cada um tem a sua, e cada um faz a sua escolha. O cara de repente está apaixonado porque viu uma moça bonita, ele diz: ó, Deus me falou que tu é para mim. Para mim profetizar o casamento, que nunca deu certo. Eu não desobedeci a Deus, eu obedeci, amém? Aquilo que Deus me deu, servos de Deus abençoados. Não foi profetizado por ninguém. Outros profetizaram: ó, Deus me mostrou aquela lá é a tua. Não acredito nisso, irmãos. Uma profecia, ela tem 3 propósitos. Quais são os propósitos da profecia? Consolar, confortar e exortar. Não é casar, não. Então cuidado, quando chegar um profeta para você, jovem, você solteira, você apto para o casamento, e disser uma profecia: cai fora, liga as antenas a ele, certo? Repreende, irmãos, muito zelo, muito cuidado. Tratei de um problema de uma pessoa que separou-se e disse: pastor, mas eu casei porque profetizaram que ela era mulher para mim e eu era homem para ela. Eu casei, e não deu certo, pastor, um mês de casamento só. E aqueles: Deus falou comigo. Irmão, tem gente que Deus não fala nunca. Deus não fala com eles. A palavra de Deus fala e eles não obedecem. O pastor fala em base na palavra, eles não obedecem. Mas eles ouvem uma voz que é muito maior, né, do que a orientação. Deus dá. O apóstolo Paulo olha, mesmo que desça um anjo do céu e pregue para vocês um evangelho disfarçado, diferenciado, pode amaldiçoar esse anjo. Amém? Diga assim: eu posso amaldiçoar um anjo. Uou! Que
Bom isso, hein? Que autoridade. Irmãos, o apóstolo Paulo diz a palavra de Deus, eu posso. Agora tem gente que não fazendo prova com Deus. Senhor, se a fulano é para mim, Senhor, que passa um carro vermelho agora aqui. Uau, passou um carro vermelho, irmãos. O diabo estava dirigindo ali, né? É isso mesmo. O cara é daltônico, irmãos. Entendeu que é carro vermelho. Senhor, se é, Senhor, para ser, se é, meu Deus, de ti mesmo, que é para mim me casar, Senhor, que eu sair daqui até o centro e encontro algum irmão da igreja, irmão. Olha para encontrar algum irmão. Ah, meu Deus do céu, irmãos, cada coisa, irmãos, que eu não me escandalizo, porque eu sou crente mesmo. Senão eu já tinha desviado. Misericórdia. E eles falam, o Senhor falou, o meu Senhor falou, Deus não falou coisa nenhuma. Tem muita gente que vai atrás das suas emoções, dos seus sentimentos, irmãos. O nosso coração é forte, ele apita, ele manda. E alguns ainda dizem, mas é de Deus, pastor, porque Deus colocou no meu coração. Porque Deus colocou coisa nenhuma, irmão. Pastor, se não fosse Deus, eu não ia colocar no coração. Deus não colocou. Jeremias 17 diz que enganoso é o quê? O coração, mais que todas as coisas. E quem poderá entendê-lo? Irmão, mais enganoso que teu melhor amigo que aprontou para você, pessoas que você confiava, é teu coração. O nosso coração é enganoso. Amém ou não amém? Amém. Então diga comigo, meu coração é perigoso e é enganoso. Então cuidado, muito cuidado mesmo. Aí ele está dizendo, é Deus que mandou, é Deus que... Nem um Fantástico apareceu, um que se diz pastor, né? Apareceu no Fantástico uns anos atrás, que a mulher, uma ovelha, ele sonhou que estava grávida do pastor. Aí foi falar para o pastor, conta, me diz, pastor, o que significa esse sonho? Pastor, eu sonhei que tive um filho seu. Irmão, está na Bíblia. Diz aonde, pastor? Aí ele pegou o livro de Oséias. E o livro de Oséias assim vai e adultera. Já está aqui, ó. E gera um filho. Ele está na Bíblia. Aí, irmão, chega a repercussão na cidade tão grande, que o Fantástico foi lá para ver esse negócio. E aí na entrevista, o pastor, não, mas é porque está aqui, ó, vai tu e adultera com ela, já era filho. Aí o repórter, estudado, né, conhece bem português, mas não é adultera. Aí ele diz assim, ó, vai uma mulher adúltera. Aí ele pensou, olhou, foi bom o senhor ter falado nisso. Tentou enrolar. Nós tem gente interpretando a palavra de Deus ao seu bel prazer, para satisfazer o seu querer, a sua vontade. É o problema de Geazi. O meu Senhor mandou dizer, não mandou falar. Há pessoas, irmãos, que vão em outras igrejas. Eu não gosto do pastor de vocês que fiquem em outras igrejas aí. Eu não gosto. Você perguntar, pastor, posso ir? Irmão, você é livre, mas eu não abençoo. Porque, irmãos, muitas pessoas já saíram daqui, foram visitar outras igrejas e lá deu uma profecia. Diz, olha, Deus me mostrou que tu não está no lugar certo. E Deus tem uma obra para ti nesse lugar. Isso é? E está lá, irmãos. Paz, irmãos, tem isso. Tem muita gente fazendo falcatrua. Um casal aqui da igreja foi construir, fazer um serviço numa igreja lá, está fazendo um serviço de construção, trabalho na área de construção, e lá esse pastor acertou o preço, acertou o serviço com ele, está fazendo. Daqui a pouco chega a esposa do pastor e diz, olha, Deus me mostrou que a obra que Deus tem para vocês aqui não é só isso aqui, Deus tem uma obra muito grande para vocês nessa igreja. Então lá. Irmãos, tem muitas profecias profetadas
Saíram daqui com a vida errada, não quiseram consertar a vida aqui, e lá aceitaram com a vida errada. Não, aqui nós deixamos vocês assim. Pode viver dessa maneira amigável, pode viver dessa vida sem consertar a vida. Aqui a gente aceita. Não tem como, irmãos. Não tem. Não vai contra a palavra, vai contra os princípios, certo? E os que são de cabeça um pouco fraca, né, vão atrás disso procurando profetar. Infelizmente, tem um rapaz que começou a vir na igreja, estava vindo na igreja, foi procurar profetar, se decepcionou, se afastou de Deus, está vivendo dentro da cadeia hoje. Infelizmente. Com muita tristeza e pesar, foi atrás de profetar. Irmãos, cuidamos com isso, zelamos com isso, ensinamos isso. Preserve as ovelhas, vocês que estão na liderança, vocês que estão discipulando, certo? Cuidem das ovelhas de vocês. Zelem, irmãos, porque elas são muito preciosas. Okay? Tinha um outro também aí que ele profetiza. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar profeta do Orkut, né? Ele ia lá e decorava o rosto de alguém e via ali todo o perfil da pessoa na época do Orkut, e ele dizia tudo que ele leu lá no Orkut, dizia para a pessoa, né? Exatamente, até errava às vezes a expressão, ele chega até a dizer assim, eu errei a leitura, eu me enganei no fazer a leitura lá. Irmãos, são aberrações. Outra coisa também na vida de Geazi, irmãos, que devemos cuidar, são lugares secretos para o pecado. Geazi, ele pega então as duas vestes, e ele pede, interessante que ele pede um talento ele pede, e aí o Naamã diz para ele, não leva duas, diz, não, só uma, não, leva duas, não, só uma, não, leva duas, então tá, então pega e leva, aí acabou levando dois, sua ganância. Outra coisa, irmãos, são os lugares secretos do pecado. Ele pega então dois moços de Naamã, leva ali aquele dinheiro, leva aqueles produtos, e a Bíblia diz que ele esconde na casa. Ele deixa escondido para que o homem de Deus não veja. Então ele tinha, irmãos, um lugar secreto, não para oração, não seu canto secreto de oração, mas era o seu canto secreto de pecado. O pecado escondido na alma, irmãos, traz fracasso. Tentação não confessada é pecado que derruba. Quem confessa uma tentação não confessa um pecado, nós temos aprendido. Tem os que nem pecado confessam, A pessoa que era crente, estava roubando uma empresa, por isso descobriu, foi preso, saiu no jornal, nunca confessou o pecado. Uma senhora adulterou, nunca confessou o pecado, preferiu sair da igreja do que confessar o seu pecado. É preferível, irmãos, trocar de igreja do que confessar o seu pecado, confessar os seus erros. Quem não confessa o seu pecado, irmãos, não alcança a graça, não alcança a misericórdia. Alguns que vêm confessar o pecado quando foi revelado por outros, ou pela imprensa. O sujeito fez lá uma falcatrua, roubou da empresa, pegou na empresa o que não era dele. Cuidado, não tem uma caneta você deve levar da tua empresa, aonde você trabalha. Nem uma borracha você deve levar, nem um lápis usado você deve levar. É da empresa, não é seu. Nem o que sobra da empresa. Se sobrou uma coisa você quer levar, pergunte para o dono: posso levar isso aqui? Ele diz: não, estou te dando. Cuidado, irmãos, com lápis, certo? Leva a uma lapiseira. Uma lapiseira leva para uma caixa leva para outras coisas. Não se pega 5 centavos, não se pega 10, 50, R$1. Não se pega nada. O roubo começa devagar, pequenas extorsões. Aquilo que não é nosso, irmãos, não deve estar
estar dentro da nossa casa, é anátema, é maldição dentro de casa, é maldição para dentro de casa. Tudo aquilo que você pegar que não é seu, que não é lícito estar na sua casa, você traz para dentro de casa, é um ponto de maldição e ilegalidade para o diabo destruir muita coisa lá dentro. Ninguém está vendo, você pega. Deus está vendo. Deus é real e verdadeiro. Aquilo ele vai transformar-se em maldição. Não compra nada, irmãos, nada que não tem origem correta. Mercadoria roubada. Pastor, ó, tem um teclado aqui, pastor, eu consegui, pastor, ó, pastor, R$100, irmãos, o teclado vale 1.500. Aí eu trago para a igreja. Coisa roubada, irmãos. Vai ser bênção? Não. Terá bênção? Não. Estamos para fazer arrumações aqui no nosso ar-condicionado. Aí o irmão disse, pastor, assim eles não vão aceitar do jeito que estava. Mas molha a mão deles lá com R$50, eles fazem o serviço, pastor, por fora. Eu digo, fazendo custa quanto, querido? Ah, pastor, vai gastar uns 1.200. Então tá bom, vamos pagar R$1.200. Mas não vamos aceitar falcatrua. Não tem, irmãos. O evangelho precisa ser vivido com seriedade. Eu quero sempre botar nas minhas mãos sobre a vida de vocês e saber que as minhas mãos estão limpas, aptas para lhes abençoar. Alguém uma vez vendendo um aparelho, um nebulizador, sabia que era roubado, precisando de nebulizador para os filhos, roubado, não quero, não vai ser bênção, vai ser maldição. Paz, irmãos, nosso meio, CD pirata, não compre, não compre, baixa da internet, está ali, escute pela internet. Ah, mas é barato, pastor. É barato, irmãos, mas está na contramão da legalidade. São as coisas ilegais, irmãos, que vão trazendo a destruição de um grande propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem um grande propósito contigo, amém? Amém. Cuidado, zegue, feche brechas, não dê brecha para o inimigo, certo? Cuidado, meus irmãos, vigie, porque o diabo quer arranjar uma brecha, e é nessa brecha que a gente abrir, ele vai entrar. Precisamos ser zelosos, cuidadosos, meus irmãos, e precisamos aprender a arte, irmãos, de confessar. De confessar. Não adianta alguém, por isso está passando o maior inquérito sobre a vida dele ali, e vai explodir na mídia, aí vem procurar, pastor, eu quero confessar algo para o Senhor. Não, depois que a coisa vai estourar, conta antes, conta a tentação, confessa quando não foi descoberto, ou quando não vai ser descoberto, para que, irmãos, tenha alguém, uma mão que possa te orientar, que possa conduzir. E às vezes orienta, irmãos, e faz tudo errado, mas Deus tem o melhor, amém? Diz que o pastor ama você, cuida de você, tem zelo pela tua vida, amém? Prioriza por você. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado. Outro problema de Geazi, irmãos, é que ele pensava que sabia mais que o seu líder. Ele diz assim: eis que o meu Senhor impediu esse Ciro Naamã. Irmãos, olha o que ele diz: eis que o meu Senhor impediu. Ou seja, ele sabe mais que o seu líder, ele sabe mais do que o seu discipulador. Você, perdeu essa oportunidade, o endinheirado veio até nós, e agora que eu perder essa oportunidade, ele acha que ele sabe mais. Houve uma deslealdade, certo? Houve uma deslealdade. Como Absalão era desleal para com seu rei. A Bíblia diz que Absalão, ele arrebatava o coração do povo que ia lá para que Davi julgasse. Davi não conseguia dar conta de todos, então a Bíblia diz que ele, quem dera eu fosse rei. Se eu fosse rei, eu ia resolver o problema de vocês. E aí vai. Agora, irmãos, como cuidar da alma de Jesus? Como cuidar da nossa alma?
Eu coloco aqui algumas observações. Primeiro, cuidado. Cuidado com a sua voz interior. A Bíblia diz, irmãos, que ele falou, Geazi disse para si mesmo, está ali no versículo 20, disse consigo. Ele fala para si mesmo, uma monologo interior, ele falando consigo. É a conversa que você tem com você mesmo, aquilo que você conversa consigo, revela muito, irmão, sobre o estado da nossa alma. O que eu digo para mim, o que eu converso comigo, os meus pensamentos, o que eu permito nos meus pensamentos, o que fazem as minhas ideias. Um grande problema quando ele disse consigo mesmo, diz, o meu Senhor permitiu esse homem sem ofertar. Diz, ele está errado com isso, vou fazer diferente. E ele faz diferente. Cuidado, irmãos, com fazer diferente. Fazer diferente nunca vai dar certo. Faça como Deus orienta. Amém? Não vai vou fazer a arca dos meus dois, mas eu quero fazer diferente. Faça conforme Deus ensinou. Faça da maneira que te é ensinado. Saiba que Deus vê, irmãos, no nosso interior. Geazi, Eliseu diz a Geazi, o Deus que te acompanha, te acompanhou. E as câmeras, irmãos de Deus, estão dentro da gente. Tem aquele Big Brother, que é cheio de câmera lá. Dizem que é. Mas, irmãos, Deus tem câmeras dentro da gente, monitorando os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que arrazoavam entre eles e eu não sabia o que ele estava falando. A Bíblia menciona que o fariseu dizia consigo mesmo, só para ele, e Deus já sabia o que ele estava pensando. Jesus conhece o nosso pensamento. O diabo não tem essa habilidade de saber o que eu penso, mas Jesus sabe o que eu penso. As câmeras de Deus focadas dentro do nosso coração. E saiba que Deus te vê por dentro. Amém? Preste atenção. Aliás, preste conta da sua vida. Geazi, de onde você vem? Foi a pergunta. Quem vive, irmão, sem prestar contas a ninguém, vive sem proteção. Geazi foi perguntar, alguém se interessou, alguém cuidava dele. Então, a quem nós prestamos conta? Quem você presta conta do tempo que você gasta? A quem você presta conta do dinheiro que você gasta? Pastor, a minha vida é independente. Irmãos, é bom, é necessário prestarmos conta da nossa vida para alguém. Alguém que saiba, alguém que nos orienta, alguém com maturidade, alguém que consegue, alguém que pode nos orientar para melhorar a nossa vida. E outra coisa, irmãos, esse rapaz, esse homem, Geazi, ele teve a oportunidade de arrependimento, quando a pergunta foi dita para ele, de onde você vem, Geazi? E ele não presta conta, ele mente. Teve confronto na sua vida, mas ele não fala a verdade, ele esconde. É como aquela pessoa que confessa a corda, mas não confessa o boi que estava amarrado na corda. Ele roubou a corda e ele confessa, pastor, quero confessar para o senhor meu pecado, eu roubei uma corda, pastor. Digo, tá bom, irmão, vamos orar aí, vamos buscar de Deus agora uma vida nova, diferente. Mas ele não confessou que na ponta da corda tinha um boi, tinha um mulo, tinha um cavalo amarrado, tinha uma moto amarrada, tinha outra coisa presa na corda. Só conta um pedaço. E a pergunta para ele, de onde você vem? Teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Também, irmãos, viva consciente do juízo de Deus. A lepra de Naamã vai pegar em você e nos seus descendentes, disse Eliseu. E outra coisa, irmãos, para encerrarmos, Geazi não restituiu e nem devolveu. Agora, Geazi tentou ficar ainda por cima, procuraram ainda viver por cima, porque a quem ele procura ter a oportunidade de conversar é com o rei. Lá no capítulo 8 você vai encontrar Geazi onde? No palácio, conversando com o rei. Ele não se humilha. Ele diz, olha, eu pequei, eu errei, eu não posso mais, eu não sou digno mais, eu vou ter que agora viver a minha vida arrastada, arruinada, por causa do meu pecado. Mas ele ainda ostenta a
alguma grandeza e não tem humildade no seu coração. Ele procura o rei, está lá no palácio do rei, e na sua vida ele teve a oportunidade de fazer um milagre, o milagre não aconteceu, o bastão não funcionou na sua mão, certo? Não conseguiu, não teve êxito. E algumas perguntas surgem, talvez na mente de Geazi, que deixaram em crise. Por que o bastão, por que o bordão não funcionou comigo? O problema sou eu? Será que o problema é o bordão? Será que estragou? Será que está sem pilha? O que está acontecendo com esse bordão? Irmãos, o problema não era com o bordão, o problema era a mão que segurava o bordão. Muitos vivem de frustração, alimentando só a experiência de outros. Geazi não conta o milagre dele, mas a Bíblia diz, lá no capítulo 8, versículo 4, ele contando histórias dos outros, contando os feitos ministeriais de outros, mas ele não conta nem o milagre dele. Ele não consegue contar nem milagre da sua vida. Ele não consegue falar nada que está acontecendo no seu ministério, porque o seu ministério é só fracasso, o seu ministério é só estagnar, e o seu ministério só piora, agora com lepra. Não consegue comunhão com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele deita o bordão sobre o menino e nada acontece. Agora, como o profeta de Deus, o homem de Deus, ressuscita o menino. A Bíblia diz que ele chega lá, e a Bíblia diz que ele deita-se em cima do menino. A Bíblia diz que ele coloca boca com boca, olho com olho, e ele clama a Deus, e o menino ressuscita. Por que, irmãos? Porque o olho do homem de Deus, o profeta de Deus, eram olhos abençoados, ungidos. O de Geazi não ia funcionar, porque Geazi, irmãos, tem olhos cobiçosos. A boca do homem de Deus tocou na boca daquele menino morto, e o menino ressuscitou. Por que não ressuscitou? Não ressuscitaria com o Geazi? Porque a boca dele, irmãos, é boca mentirosa, é boca enganadora. E Deus quer usar, meus amados, Deus quer usar a nossa boca, amém? Deus quer usar a nossa autoridade espiritual que Deus dá sobre toda a igreja. É para todos, irmãos. Deus não é seletivo. Deus vai dizer, olha, eu vou te abençoar, vou usar você. Não, Deus não faz isso. Aqueles que me buscam, me acharão. Aquele que me buscar de todo o coração, me achará. O Senhor revela na sua palavra, irmãos, que quando nós o buscamos, ele se deixa ser encontrado. Geazi é cego espiritual, vivia com os olhos carnais. As mãos de Geazi não poderiam tocar sobre as mãos daquele moço, não ia acontecer nada. Por quê, meus irmãos? Porque suas mãos não eram abençoadas, eram mãos que pegavam e escondiam partes escuras da sua vida. Ele desonrou seu pai espiritual. Eu fico imaginando, irmãos, uma faixa, um banner na frente de uma igreja assim, a campanha de unção. Geazi vai estar pregando e ministrando. Deus me livre, Deus me guarde. Eu não vou lá, porque não vai sair nada, só vai perder tempo. Vai ser só barulho. Será somente oba-oba. Meus irmãos, que Deus use as nossas vidas. Amém? Que nós venhamos ter envolvimento total com as coisas de Deus. Que Deus use a nossa vida, que Deus use as nossas mãos. Que Deus use a nossa vida para abençoar outros e ser canal de bênção. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Talvez Geazi, pela maneira com que é mencionado, e tanto mais que Eliseu antes do ministério. Geazi, irmão, seria o maior profeta do Antigo Testamento. Perdeu a oportunidade. Deus quer usar a sua vida nesta cidade, outras cidades, para alcançar muitas vidas. Deus quer usar você como canal de bênção. Quero orar junto com vocês. Deus os guarde.